Olá, pessoal, a minha entrevistada de hoje é a Karine Mendes, que foi aprovada em segundo lugar no concurso TJ Santa Catarina para o cargo de técnico auxiliar. Karine, eu quero agradecer a sua disponibilidade dessa entrevista para contar um pouquinho sobre a sua jornada até essa aprovação. E para a gente já começar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Oi, Thaís, muito obrigada pela oportunidade. Meu nome é Karine Mendes, eu sou aqui de Itajaí, de Santa Catarina, eu tenho 31 anos, eu sou advogada, advogo aqui na cidade de Itajaí mesmo, há mais ou menos 8, 9 anos. E, Karine, há quanto tempo você se considera uma concurseira, né? Qual foi o marco inicial e por que você iniciou os estudos para concurso público? Então, desde o período da faculdade eu já tinha essa intenção. Eu estagiei na vara do trabalho, então foi algo que já me despertou esse interesse. Mas eu não tinha técnica nenhuma e não conhecia assim a metodologia. Então eu estudava sempre com o edital já aberto, sem nenhum foco, sem nenhuma didática. Então, durante a faculdade eu fiz alguns concursos, mas isso me decepcionou muito, justamente por estudar errado. Uhum. Mas depois que eu me formei, eu comecei a advogar e vi que realmente não era isso que eu queria. Então, eu comecei a buscar metodologias, buscar como seria a forma correta de estudar e comecei a me dedicar a esse processo, né? A vontade de ser concurseira mesmo já havia desde a faculdade, mas que eu comecei a ter uma carreira assim foi mais ou menos de 2018 para cá. Uhum. E durante esse período você precisou conciliar os estudos para concurso público, com o trabalho, com outros projetos pessoais? Sim, eu sempre trabalhei, mas de 2018, quando eu comecei mesmo a me dedicar 100%, 100% não, né? Mas me dedicar com mais afinco à carreira de concurseira, eu comecei a trabalhar em casa, então só mesmo assim projetos que eu conseguia conciliar mesmo. Mas Uhum. sempre trabalhei durante toda a jornada de concurseira. A gente está falando aqui da sua aprovação no concurso TJ Santa Catarina, mas já tinha passado por essa experiência de aprovação antes? Então, eu já tinha sido aprovada, mas não assim em uma colocação tão boa, né? Então, eu Uhum. me considero assim que foi a primeira aprovação, aquela que dá aquele friozinho na barriga e aquela expectativa. Como que foi na hora que você viu seu nome na lista dos aprovados? E por que não dizer no topo da lista, né, em segundo lugar? Foi assim, é indescritível, indescritível, assim, é uma emoção que a gente não consegue realmente assim medir, porque é fruto de muita dedicação, né? Muita renúncia, muito empenho. Então, quando a gente vê o nosso nome lá, parece que tudo valeu a pena. Parece que é possível, né? Porque durante toda a jornada a gente fica naquela expectativa, assim, eu acho que essa é a maior incógnita, assim, para quem está estudando. Será que vai dar certo? E quando eu vi o meu nome ali, ainda mais entre os primeiros, nossa, o sentimento foi de êxtase, assim, completa alegria mesmo. E você que é casada, namora, tem filhos, mora com seus pais, a sua família entendeu e apoiou essa sua decisão de estudar para concurso público? Então, eu sou casada, não tenho filhos. O meu esposo e a minha família como um todo sempre me apoiaram nessa minha decisão, né? Sempre me incentivaram, então foi bem tranquilo, assim, por essa parte. Uhum. Mas entenderam também? Porque muitas vezes apoia, mas não entende tamanha dedicação. A gente sabe que a pandemia, né, fez com que a gente se afastasse de forma geral dos amigos, dos familiares, mas às vezes a dedicação é tanta que os familiares falam, não, mas vem aqui, vamos passar o final de semana no tal lugar, não precisa estudar tanto, passou por essa situação. Com certeza. Eu sempre brinco, assim, que é uma carreira solo. Por mais Uhum. que as pessoas entendam, né? Por mais que te apoiem, assim, só quem está ali estudando é que sabe o quanto que precisa renunciar e abrir mão. E realmente, assim, eu escutei muitas vezes, ai, mas só um diazinho, ai, mas só um pouquinho, mas tu estuda demais, não tem problema, que não sei o quê. Mas a gente que está ali lidando, estudando, sabe que todas as horas, todas as oportunidades que a gente tem para estudar contam muito, assim, né? Então, Uhum. realmente, como você falou, assim, as pessoas entendem, mas não entendem. E especificamente para o concurso TJ Santa Catarina, foi quanto tempo de preparação? Você comentou que vem estudando desde 2018, né? Mas com foco nesse concurso. Então, o edital, ele saiu em 2020, se eu não me engano, iníciozinho de 2020.
E eu tinha acabado de fazer uma prova aqui para minha cidade, para a prefeitura, então eu já estava naquele ritmo de estudo, e quando saiu o edital, eu decidi me dedicar 100% para o TJ. Mas a prova seria em maio, e em março a gente teve a pandemia e paralisou tudo, né? Então, Uhum. fiquei mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos, assim, me dedicando exclusivamente. Uhum. Como que você fez para manter a motivação, né? Muitos passaram até antes da pandemia pela experiência, né, do edital da área que está estudando, não sair, ter que continuar estudando sem previsão de edital. No seu caso, o edital já tinha sido, né, lançado, que eu acho que é uma grande vantagem, porque você já tem ali o conteúdo programático, você sabe exatamente aquilo que você precisa estudar, mas vem as incertezas, né, de quando a prova vai acontecer. Como que você fazia para se manter motivada nesse período? Porque eu sei que muita gente desistiu de estudar para concurso público, né, durante a pandemia por causa do adiamento das provas. Sim, foi um momento muito difícil, assim. Eu tentei me agarrar ao lado positivo que eu tinha, que era mais tempo para estudar e mais tempo para me focar, né? Então, coisas assim como, se fosse um prazo normal, eu não iria dar tanta importância, como regimento interno, algum estatuto e tal. Uhum. Então, eu vi ali a oportunidade de me aprofundar nessas áreas que realmente fazem a diferença. Uma, duas questões na prova, mas que te coloca em posições ali no topo da lista. Uhum. Então, assim, eu pensei muito nisso, assim, sabe? De focar e aproveitar a oportunidade que seria ímpar, assim. Talvez eu não tenha mais essa oportunidade para nenhum outro concurso. Uhum. Mas eu confesso, assim, que foi muito difícil, principalmente, assim, porque durante a pandemia veio a minha mãe, o meu irmão ficar aqui com a gente. Então, querendo ou não, são visitas, então a gente se sente responsável por estar sempre ali, né, à disposição. E eu ainda encarei assim uma obra em casa, então foi um caos. Eu sempre coloquei na minha cabeça assim que eu precisava daquela oportunidade. E até Uhum. por já ter estudado de várias formas erradas antes, eu me via assim meio que como a minha última oportunidade, assim, sabe? Porque eu acho que esse desgaste te faz chegar, assim, ao pensamento de desistir mesmo, de isso não serve para mim, ou eu nunca vou conseguir, é melhor eu abrir mão disso. Uhum. Então, essa incerteza, assim, nesse período foi muito forte, e eu só consegui me focar nisso, assim, do tipo, essa é a minha última oportunidade de realmente fazer valer a pena esses meus anos de estudo e dedicação. Uhum. Mas não foi fácil. E fez valer a pena, isso que é o mais importante. E, Karine, falando do material propriamente dito, né? O que que você utilizou como base? Você utilizou os PDFs, videoaulas, chegou a utilizar materiais complementares, né? Como trilha estratégica, passo estratégico, ou alguns livros. O que que foi a sua base e o que que você usou também como material auxiliar? Eu usei tudo que eu tinha disponível. Claro que eu sempre dei prioridade ao PDF, né? Porque eu me Uhum. adaptei super bem, assim, ao estilo do PDF, e por ser muito completo, então, assim, eu não via necessidade de recorrer a nenhum outro material, a não ser o site de questões do próprio Estratégia ali, então, que ali nas aulas já vinha ali o link para ir para o caderno de questões, então eu não senti necessidade de complementar com nada. Porém, como eu tinha muito tempo e eu bati o edital muitas vezes, sempre que eu ia revisar, eu revisava de uma forma diferente. Fazia Uhum. revisão pelo passo, revisão pela trilha, revisão por questões, revisão por videoaula. Então, assim, foi ótimo porque eu consegui utilizar todos os instrumentos que eu tinha disponível. Uhum. Isso mostra que você realmente confiou no nosso material, né? Utilizando aí várias ferramentas possíveis. E de onde você conheceu o estratégia? Essa confiança veio a partir do momento que você foi experimentando, foi indicação de alguém? Então, eu conheci pela internet mesmo, buscando aulas, materiais no YouTube. Eu já havia feito alguns cursinhos, mas aqueles telepresenciais, então eu percebi que eu não tinha me adaptado, eu perdia muito foco e não estava dando certo. Então, fui atrás de um material que realmente eu conseguisse me adaptar e alcançar o meu objetivo. Foi quando eu Uhum. conheci o Estratégia, muito por acaso, assim, vendo uma aula no YouTube. E, a princípio, eu adquiri só uma matéria específica, uma matéria isolada. Eu consegui ter muito êxito na prova que eu fiz daquela matéria, que era raciocínio lógico, que era o meu
para mim, assim, era a pior matéria para estudar. Então, eu vi assim, poxa, esse material aqui é excelente, e se eu seguir ele e a dica dos professores aqui, eu vou estar bem amparada. Então, a minha confiança, assim, foi realmente de experimentar os materiais, de ver que esse meu contato inicial tinha dado super certo. E o que eu pensei foi, bom, se eu vi só uma matéria e já consegui gabaritar ela com o material, então eu preciso de todas as matérias, né? Uhum. E foi aí que eu contratei, assim, a assinatura do Estratégia. E, nossa, os materiais, assim, são maravilhosos. Eu sou apaixonada em todos os materiais. E ainda mais, assim, pela oportunidade de poder ter usado, né, na prática tudo aquilo que o site do Estratégia proporciona, eu, assim, tenho confiança total e vou seguir com esses materiais aí. Que bom, já que vai seguir com esses materiais que venham mais aprovações e mais entrevistas também. Karine, quantas horas por dia você conseguia se dedicar aos estudos para concurso público? Como eu tinha flexibilidade nos meus horários de trabalho, né, por conta de trabalhar em casa e poder ser flexível, eu dava prioridade aos meus estudos. Então, eu conseguia fazer assim, ó, de 4 a 5 horas líquidas, né, por dia. Eu via que quando eu passava disso, assim, no outro dia eu já não rendia muito, até porque eu tinha que adaptar minha rotina com cuidados da casa, meu trabalho e tal, então ficava uma rotina bem pesada, assim, se eu ultrapassasse essa carga horária. Uhum. Claro que, né, na reta final e quando a prova foi marcada, eu intensifiquei, então eu vivi só para aquilo ali mesmo, deixei tudo de lado, assim, então eu conseguia fazer de 6 a 7 horas líquidas por dia, e aí antes de dormir eu sempre assistia uma revisão, uma aulinha, só para dar aquela quebrada, assim. Você comentou que a sua base, né, foram os PDFs. Você fazia marcações, chegou a fazer algum material seu, como, por exemplo, resumos ou à mão, ou pelo computador, algum esquema? O que que você, como que você utilizou esse PDF, né? E o que que era o seu material de revisão? Era esse algum possível material que você tenha feito, ou eram as próprias questões, seja do PDF, do sistema de questões? Um dos meus maiores erros foi me aprisionar, assim, na questão dos resumos. Eu acho que eu perdi muito tempo com isso no início da minha preparação e isso me fez, assim, desistir muitas vezes, assim, sabe? Quando eu comecei a ter acesso aos PDFs do Estratégia, eu procurei ver qual seria a melhor metodologia para que eu pudesse estudá-los. Então, eu assisti muitos vídeos, assim, do Dudu, dando várias dicas e falando, não faça resumo, não faça resumo, marque o PDF e tal. Então, eu comecei a ir contra o que eu gostava, o que eu achava que eu tinha facilidade, né? Porque para mim eu sempre conseguia compreender melhor fazendo resumos, mas na verdade isso era só algo que eu me apegava, assim. Então eu comecei a seguir as dicas dele de fazer marcações. Então, no primeiro contato eu fazia só as marcações ali, só os grifos, né? No segundo contato, eu já diminuía um pouco esses grifos, e o meu material de revisão foi muito assim por conta de mapas. A maioria que eu já retirava do próprio site do Estratégia, que os professores disponibilizavam. Às vezes, quando não tinha mapa, o próprio resumo que o professor fazia no final do PDF, ali, eu só imprimia o resumo mesmo e complementava alguma coisa com o que eu achava assim, que eu precisava daquilo para lembrar numa hora da prova e tal. Mas, assim, foi isso. Foi o PDF, marcação, e para resumo, ou um mapa, ou então o resumo mesmo do próprio professor. Você comentou sobre o sistema de questões, né? Você tem ideia de quantas questões você resolveu e qual você acha que é a importância, né, de você resolver questões no estudo para concurso público? Então, eu não faço ideia de quantas eu resolvi, porque eu resolvi todas as do PDF, né, de todos os PDFs, e mais os cadernos de questões, mais simulados, eu fiz todos os simulados que a Estratégia disponibilizou. Não sei, a última vez que eu tinha visto tinha mais de 5.000, assim, mas realmente eu não sei precisar o número de questões. Quanto à importância, com certeza faz toda a diferença, principalmente para a gente poder conhecer a banca, aquilo que ela prioriza, como que ela cobra, né? Porque tem muitos assuntos que uma banca cobra de um jeito, outra banca cobra de outro, o que ela tem preferência, como que ela entende a respeito de certos assuntos.
Então, assim, e até mesmo para que eu pudesse medir a minha qualidade de estudo e como que eu estava nos assuntos, nas matérias. Então, fez total diferença, principalmente os Uhum. simulados. E falando em simulados, né, qual que foi a banca do seu concurso? FCC. A FCC, o simulado vem, né, não só para você testar o seu conhecimento, mas para você também conhecer um pouco melhor a banca, né, são questões específicas da forma inédita, assim, elaborada pelos professores, mas do jeito que a banca vai cobrar no seu concurso público, né. Nos simulados, você tinha uma nota, um rendimento parecido com o que você teve na prova, ou em algum simulado você chegou a querer chutar o balde, falou, não é possível, eu não sei nada, não estou preparado para a prova, como que era o seu rendimento aí nos simulados? Eu comecei a fazer os simulados já na reta final, assim. Então, eu já estava com o conteúdo do edital todo visto, revisto, né? Então, eu já tinha uma boa base, principalmente que eu já havia estudado antes. Então, eu já comecei, assim, tendo um bom aproveitamento nos simulados. Já via que, assim, o estudo estava rendendo, estava fazendo efeito, assim, a metodologia que eu estava adotando. Mas, assim, tinha uns que eu ia muito bem e realmente, assim, por fim, eu cheguei a fazer exatamente a pontuação que eu fiz na prova. Os últimos foram assim. Realmente teve um que eu lembro, assim, que eu fiz 50 questões. Eu comecei a chorar de desespero, porque eu sabia que, como eu tive muito tempo para estudar, as outras pessoas também tiveram, né? Então, Uhum. assim, eu tinha consciência de que a média, a nota de corte ia ser muito alta. Então, eu sabia que eu precisava ir muito bem. Então, dá aquele desespero, assim, quando eu fazia abaixo da média, que eu achava assim, não, com essa média eu vou conseguir pelo menos estar entre os 10 primeiros. Mas foi essencial, assim, os simulados, principalmente porque eu tentava ao máximo simular realmente como seria o dia da prova, né? E fez total diferença na hora da prova, porque eu já sabia quanto tempo que eu ia levar para resolver cada matéria, até mesmo as pausas que eu precisava fazer, quanto tempo que eu ia levar para resolver a prova, e foi tudo exatamente como eu fiz no simulado, eu consegui reproduzir na hora da prova. E, Karine, como que foi para você a semana que antecedeu a prova? Você é daquelas que acredita que é uma semana de você pegar mais leve, revisão, menos horas de estudo para chegar mais descansado na hora da prova, ou que te dá segurança estudar até o último minuto, até véspera de prova, intensificando aí os estudos? Como que foi a sua última semana de preparação e véspera de prova? A última semana foi exaustiva. Eu não consigo pensar, eu preciso descansar, enfim, não. O que me dá, assim, tranquilidade é quando eu estou estudando e fazendo o meu máximo, assim. Então, eu já sabia que eu precisava manter o meu ritmo. Não extrapolar o ritmo que eu já estava seguindo, né? Mas manter aquela consistência, porque isso me dava tranquilidade. Eu fui mantendo o ritmo, assim, e a parte da noite, né? Como eu sempre assistia uma aula, então eu assistia a hora da verdade. A véspera, eu assisti o aulão de véspera mesmo do Estratégia, e quando acabou o aulão, eu dei uma revisada em algumas coisas assim que, por parte do aulão, ali o que os professores falaram, eu fiquei um pouco em dúvida. Então, foi em alguns pontos específicos, assim. Mas eu fui dormir cedo, tomei um banho, relaxei. Então, no sábado para domingo, assim, eu procurei não ir ao meu limite, porque sempre nos simulados, quando no sábado pro domingo eu não conseguia dormir bem, eu não conseguia descansar, eu via que o meu simulado não rendia. Então, eu tinha isso em mente, que do sábado para o domingo eu precisava descansar. Mas aquele descanso, não descanso total. E, Karine, você comentou, né, que fazer resumos foi um erro inicial. Você consegue apontar mais erros? E o que você acredita também que foram os seus principais acertos que te levaram a essa aprovação? O resumo realmente, assim, me tomava muito tempo. E eu sempre tive um defeito muito grande que eu não conseguia resumir bem as coisas. Então, o meu resumo não era um resumo, era quase que um outro PDF. Então, assim, esse foi um erro muito, assim, me tomou muito tempo e me fazia desanimar com constância, assim. Outro erro que eu acho que, assim, atrapalhou muito a minha preparação foi a questão de sempre me preparar ou começar a estudar com o edital aberto. Isso antes de 2018, né? O que me fez até mesmo querer desistir dos concursos públicos, porque eu via que eu não conseguia chegar tão competitiva assim. Mas
E uma outra coisa, assim, foi que no início eu estudava matéria por matéria. Eu primeiro esgotava toda a matéria, depois eu passava para outra matéria, enfim. Então, assim, esses foram os meus principais erros mesmo, assim, durante a preparação. Os acertos, eu acho que, primeiro, pesquisar sobre as metodologias de ensino, de estudo, como seria a melhor forma, né, de eu aproveitar, procurar um bom material, e servir, assim, de um bom material, de uma equipe de professores, assim, que eu confiasse, de que realmente eu não precisasse ir atrás de mais nada, assim. Eu saber que aquilo ali era o suficiente para minha aprovação e seguir aquilo ali. Às vezes eu não queria seguir, assim, principalmente quando o professor dizia, não faz resumo, mas eu preciso fazer resumo. Mas como eu confiava plenamente no professor, então eu falei, não, ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe, ele tem conhecimento daquilo. E eu estou só, né, eu sou uma aluna, então eu preciso me submeter àquilo que ele acha que é melhor. Isso foi o meu maior acerto, assim. Quando eu consegui ver isso, que eu precisava seguir as dicas deles, e eu precisava me adaptar a isso, começou assim meu estudo a fluir muito, assim. Outro acerto foi estudar por ciclos. Eu acho que isso fez toda a diferença. Principalmente assim me motivava a estudar, porque eu sabia que eu estava conseguindo render, eu estava conseguindo progredir, e o ciclo te permite ver isso e vivenciar isso, né? Acho que foram esses os meus maiores acertos, assim. E claro, não desistir, né? Karine, para a gente já ir caminhando para o final dessa entrevista, você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Eu gosto muito de seguir um princípio bíblico que, quando Jesus diz assim para algumas pessoas que estão pensando em construir, no caso, em construir uma torre, ele fala assim: olha, se vocês querem construir algo, vocês primeiro têm que fazer o cálculo e analisar se vocês vão ter condições de chegar até o final. Porque se vocês deixarem pela metade, as pessoas vão passar, vão rir de vocês, e isso vai virar motivo de zombaria. Então, eu sempre tive isso muito, assim, forte comigo. Eu preciso começar algo que eu seja capaz e que eu tenha condições de ir até o final. E se nós nos dispusermos a estudar, tem que ser para ir até o final. Então, todo mundo consegue, mas a gente precisa encarar essa jornada como uma jornada mesmo, que ela é uma jornada de médio e longo prazo. Se a gente se dispôs a começar, a gente precisa ter força e perseverança para ir até o final. Todos nós somos capazes, e se nós temos esse sonho de construir essa torre, né, de chegar a essa aprovação, nós precisamos ter em mente que vai ser difícil, vai ser complicado, vai dar... Muitas vezes você vai ter motivos assim de querer desistir, de querer deixar no meio do caminho, mas você precisa ter em mente que você tem força e você precisa se lembrar daquilo que te motivou a começar a construir essa torre, a construir essa jornada, porque você vai conseguir chegar até o final dela. Então, não desista, não desista. O maior conselho que eu posso dar, assim, não desista, confie. Por mais que as reprovações possam bater na nossa porta, mas a gente só precisa de uma aprovação. E esse dia da aprovação vai chegar e vai valer a pena toda a construção, toda a luta, toda a renúncia, todo o esforço que você fez durante toda a sua trajetória, naquele dia que você vê o seu nome lá entre os aprovados. Tudo isso vai se minimizar, porque a vitória vai ser muito maior e vai tomar conta, sim. Então, não desista, persevere, busque sempre materiais e professores que vão estar ali do seu lado, pessoas que vão estar ali para te incentivar, para te apoiar. Eu lembro que na revisão de véspera, o professor Herbert, ele deu um discurso tão lindo, tão assim humano, que eu até mandei uma mensagem para ele, eu comecei a chorar, porque ele, como concurseiro, entende o que a gente estava sentindo do outro lado. Então, realmente vale a pena perseverar, porque todos nós somos capazes e nós vamos conseguir construir essa linda torre. Karine, quero agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade dessa entrevista e parabéns pela conquista. Eu que agradeço. Muito obrigada, Thaís. Obrigada. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas e ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.